Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oi, Jesus. Deus falou conosco, vai continuar falando. Até Ele voltar, Ele vai continuar falando. Há um banquete lá no céu para nós. Abraão, Isaac e Jacó estão esperando a gente lá. A comida está no forno. A hora que a trombeta soar, ela sai do forno e vai estar na mesa e nós vamos estar lá. Amém? Fica de pé, vamos abrir comigo em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. O Senhor só corrige quem Ele ama mesmo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade, por esse privilégio de pregar mais uma vez a tua palavra. Continue falando conosco aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. E desde já, Senhor, possa ser a tua vontade que eu vou dizer e não a vontade do homem. Que possamos, Senhor, meu Deus, sair daqui diferente da maneira que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Em dezembro de 2021, eu estava vindo aqui na igreja, estava como membro, como ovelha, sentado ali no banco. E um dia eu estava em casa, do nada eu falei para Thalita assim: Thalita, não sei porquê, mas parece que eu estou vendo o pastor Mauri careca. Ela: nossa, amor, verdade? Eu falei: é. Passou os dias, quando eu chego na porta da igreja aqui, ele careca. Aí eu falei para ele, aí uns irmãos raparam a cabeça também. E eu dentro de mim, eu falava para mim, foi misericórdia, Senhor, não quero rapar minha cabeça não. Uma vaidade com o cabelo, só Jesus na causa que eu tinha. Até que um dia, num culto de quinta-feira, eu não lembro o dia, se foi no meu aniversário, no dia 22 de dezembro, estava marcado para mim cortar meu cabelo na madrugada de sexta-feira para sábado, do dia 23 para o dia 24. Eu vim no culto e eu estava indo embora. O pastor Mauro estava bem aqui. Ele pegou e falou assim: Gui, vem cá, a Thalita, minha esposa. Eu falei: amém. Eu falei: deve entregar alguma coisa para mim, né? Aí eu estava aqui, eu falei: pode falar, pastor. Ele falou assim: deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ama o Senhor? Aí eu olhei para cima assim, já me tremi. Eu falei: Senhor, o que eu fiz, né? Eu falei: amo. Aí ele: não, eu fiz assim. Vou repetir: você ama o Senhor? Eu olhei, eu falei: eu amo. Então rapa sua cabeça. Era mais fácil, irmão, ele ter pedido meu carro. Era mais fácil ele ter pedido até minha filha. Mas o Senhor, Ele toca naquilo que a gente ama, a gente que é vaidade. E deixa eu falar uma coisa que fica de aprendizado. Se Deus fizer uma pergunta para você, coloca sua barba de molho, porque a sua sentença vai vir da sua boca. Eu provo 2 vezes na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que Natã estava na sua casa e Deus falou para ele: Natã, vai lá até Davi, conta uma parábola para ele. No final você faz uma pergunta para ele. Então vai, Natã. E eu vou ser sincero com vocês, eu no lugar de Natã, eu acho que eu não iria. Por quê? Porque Deus era com Davi. A Bíblia diz que Davi venceu todas as batalhas deles. Até no livro de Apocalipse é citado o nome de Davi. A Bíblia diz que Jesus estava passando em uma certa cidade. Um homem diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem foi esse homem, Davi? Hoje é fácil, hoje a gente tem o Espírito Santo para falar conosco. Mas e naquela época? Natã tem a certeza de falar assim: eu vou lá, mas Senhor, ele vai me matar se eu falar aquilo, se eu revelar o pecado dele. E Natã vai. Natã começa a contar a parábola, ele não faz nem a pergunta. Davi diz assim: esse homem tem que ser penalizado 4 vezes mais, ele merece pena de morte. Então, Davi, esse homem é você. Está provado no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento, porque tem muitos que falam que o Velho Testamento não é nada. Vamos para o Novo. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa para jantar na casa de um fariseu, Simão. E quando ele chega, ele senta, começa a comer, vem uma mulher toda pecadora e entra debaixo da mesa. E a Bíblia diz que ela começa
a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar com o cabelo e ungir Jesus com o perfume mais caro que ela tinha. Então o fariseu Simão, pensou: se certamente esse homem fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Aí Jesus, como Deus, ele leu o pensamento daquele fariseu e disse: Simão, deixa eu falar uma coisa para você. Pode falar, mestre. Havia 2 homens e um credor. 2 homens deviam para esse credor. Um devia 500 moedas de prata e o outro devia 50 moedas de prata. Havendo 2, não tinha como pagar esse credor. O credor foi e perdoou a dívida dos 2. Quem vai amar mais? Jesus fez a pergunta para ele. Aí o fariseu diz assim: é óbvio que aquele que devia mais. Respondeste bem, é verdade. Só que o fariseu esqueceu que o credor era Deus. Quem devia pouco era ele, quem devia muito era a mulher. Ele devia pouco, mas devia. Então Jesus: eu cheguei na sua casa e disse para ele: eu cheguei na sua casa, você não me deu água para beber, você nem atenção deu para mim, você não lavou os meus pés, você fingiu que eu não estava aqui. Essa mulher, porém, lavou os meus pés, deu atenção para mim, e certamente de tudo que ela fez, ela está perdoada. Aí Jesus olha para ele e diz: onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. A sentença veio da boca dele. Então cuidado, se Jesus fizer uma pergunta para você, coloque sua barba de molho, viu? Então, se você ver alguma pessoa sem amor na casa de Deus, ela não tem zelo, ela chega atrasada no culto, ela chega atrasada no meio do louvor, onde a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Aí vem o crente sem vergonha, o crente sem compromisso, e chega na hora do louvor achando que é ele que tem que ser adorado. Isso significa que pouco ele é perdoado, porque ele não tem muito amor. É Jesus que disse, não sou eu. Não condene o pastor. Por que Deus faz algumas perguntas para nós? O Senhor me deu um título dessa mensagem. Até título agora o pastor Guilherme tem na mensagem. Glória a Deus, hein? É por completo ou é nada? Deus nos mostra que nós somos, no fundo, lá no fundo, somos parecidos ou se não igual ao fariseu. Porque o fariseu, ele acha que todas as mensagens de Deus é para os outros e não para ele. E Deus, ele fala com quem está, ele nunca fala com quem não está. Porque tudo que Deus nos pede, temos o hábito de parar pela metade. Coloca para mim, Douglas, por favor, 2 Reis, capítulo 13, 14 ao 20. Vamos ler um rei que fez pela metade algo. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Começamos bem as coisas de Deus, mas temos o hábito de parar pela metade. Por que a gente para pela metade quando Deus manda a gente fazer por completo? Começamos bem, mas paramos pela metade. O Senhor não se agrada de quem faz pela metade. É melhor não fazer nada do que começar e não terminar. Quanto mais vezes para Deus pela metade, nada na nossa vida flui. Quanto mais vezes eu faço de Deus algo pela metade, mais nada da nossa vida vai fluir.
flui pela metade. Quer ver um exemplo? Pastor, arrumei um emprego. Ah, pastor, mas sei lá, parece que eu não gostei do emprego. Parece que ganha pouco. As pessoas de lá não me tratam bem. Óbvio, isso é fruto que você está colhendo. Você está fazendo algo de Deus pela metade, as coisas da sua vida vai ser pela metade. Com Deus é duas vias, uma que vai e uma que volta. Pastor, entrei num relacionamento. Aí passa um tempo, mas não sei, pastor, parece que ele não me ama direito. Não sei, parece que ele não dá aquela atenção para mim que o homem tem que dar. Mas aí às vezes parece que eu sinto que eu também não amo ele. Óbvio, você está fazendo as coisas para o Senhor pela metade, as coisas não vão fluir na sua vida, literalmente, por completo. Deus está falando com alguém. Pastor, eu troquei o meu carro. Aí passa um tempo, nossa pastor, mas parece que esse carro quebra demais, cara. Eu arrumo ele. Aí quando está tudo bem, parece que ele consome mais a gasolina. As coisas estão indo pela metade, não está por completo por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós agir com Deus pela metade, Ele age pela metade com nós. Ou seja, as coisas da nossa vida fluem pela permissão dEle e não pela vontade dEle. Há uma diferença entre permissão e vontade. Agora, se a gente agir com Deus pela vontade, por completo, aí Deus vai agir com nós pela vontade dEle. Se você sair na rua e perguntar para um monte de andarilhos na rua, quase 99% vão dizer: eu era diácono, eu era obreiro da casa do Senhor. Esse tempo atrás um homem veio aqui endemoniado. O pastor Mauro conversando com ele falou assim: eu era levita da casa do Senhor. Aí é o diabo que fez isso com ele? Não, ele parou pela metade. Ele não agiu com Deus por completo. E Deus, ele trata com essas pessoas mesmo, porque Ele é justo. É fazer as coisas de Deus pela metade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele arrependa e volta a viver. Isso está em Ezequiel 33:11. Coloca para mim, Douglas, para provar, para as pessoas que estão em casa. Ezequiel 33:11. Deus falando com Ezequiel, disse-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, se você vê um monte de ímpio morrer por aí, isso não significa que é a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que ele se arrependa e volte a viver. Se ele morreu, é porque Deus permitiu. Deus permite um monte de coisa. Não significa que é a vontade dele. O que muda na nossa vida não é a rotina. A rotina de vir para a igreja, rotina de louvar, a rotina de chegar atrasado no culto. Isso não muda a nossa vida. Sabe o que muda a nossa vida? É a experiência com Deus. Aí eu quero dizer para você que nos assiste, ou não sei que você está aqui, teólogo, Deus, eu vou dizer com todo temor e reverência, Deus não se estuda, Deus se experimenta. Deus nunca foi feito para ser estudado, porque o coração de Deus é insondável. Tem experiência com Deus. Experiência muda a vida, experiência muda a história, experiência muda a nossa rotina de todo dia fazer a mesma coisa. Eu trabalho num lugar que eu faço a mesma coisa todos os dias. Eu chego na minha máquina, tá a agulha e o fio lá para me passar. Todo dia eu faço a mesma coisa. Aí a gente vem na casa do Senhor e não faz nada de melhor. Quando Jesus chegou lá na casa do fariseu, o culto estava em silêncio. Jesus estava, mas nada tinha acontecido, porque todo mundo ficou olhando assim: o que está acontecendo? Estou perdido. Aí chega uma mulher pecadora e muda o culto, muda a estrutura do culto, o mover do culto, através da vida dela. Porque até então, antes dela chegar, Jesus não tinha falado nada. Se a mensagem está repetida, é sinal que a mudança da nossa vida está pela metade ainda, não está por completo. Aí eu falo para você, tem muita gente que reclama: pastor, a mensagem está repetida, a mensagem está repetida, você já falou isso, já falou aquilo. Mas eu provo para você que até Jesus repetia a mensagem. É só para quem lê Bíblia. Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas? É claro, mestre, que eu te amo. Aí ele pergunta a terceira vez para Pedro, repetiu a mensagem: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Poxa vida, Senhor, é claro que eu te amo, cara, você conhece, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus repete a mensagem mesmo. Se ele está repetindo a mensagem, primeiro, porque ele quer ter algo no particular com você. Segundo, é porque você está fazendo as coisas o incompleto, e Deus quer o completo de você. Coloca para mim, Douglas, João 4, do 40 ao 42. Já preguei isso aqui, mas vai falar da história da mulher samaritana. Diz assim: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Coloca para mim na tradução, na versão ACF, por favor. Assim, ó: indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da palavra. E dizia uma mulher: já não é pelo dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus estava indo, tinha que passar no caminho de Samaria. Os samaritanos não conversavam com os judeus. Então ele chega lá, uma mulher samaritana, ele chega, senta no poço de Jacó, vem a mulher samaritana, ele chega e a mulher começa a tirar água. Então ele fala assim: dá-me dessa água. E a mulher olha assustada e fala assim: se você soubesse quem eu sou, você não falaria. Eu sou samaritano, você é judeu, você não fala comigo. Se você soubesse quem está te pedindo água, você me daria água. Porque se você me pedisse, eu te daria a água da vida. Então Jesus fala assim: vai e volte, vai contar para o seu esposo, vai chamar o seu esposo. Ela fala assim: eu não tenho esposo. Respondeste bem. Jesus fez a pergunta para ela e ela foi sincera: eu não tenho marido. Respondeste bem, porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. Dá nada aquela mulher, viu? Tinha 5, agora tem mais 1. Dá nada aquela mulher. Então ela vai, aí ela chama os pessoal. Quando eles voltam, a Bíblia diz: rogaram-lhe para que Jesus ficasse lá. Sabe o que é rogaram-lhe? É isso aqui, ó: Jesus, fica aqui por favor com nós. Sabe o que isso quer dizer? Que os samaritanos do mundo dão mais valor na palavra de Jesus que nós que estamos ouvindo todo dia aqui. E a Bíblia diz que eles creram em Jesus não pelo milagre, não por revelação furada, pela palavra. Pela palavra. Ele falava e 2 dias ele ficou lá. Pelas palavras eles creram em Jesus. Por quê? Porque a palavra traz mudança, restauração, milagre, transformação. A palavra do Senhor tem poder para tudo isso. Diferente de muitos que saem da igreja querendo ver milagre, essas coisas, mas se esquece que a palavra de Jesus já é um milagre. Coloca para mim, Douglas, Marcos 10, 17. Vamos ver mais um caso que queria fazer as coisas pela metade e não quis fazer por completo. Conta a história para nós do jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfrutarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Aleluia. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue. Você viu que aquele homem começou bem pra caramba. Fazia tudo que a palavra do Senhor ordenava ele fazer. Obedeceu o pai e a mãe. Não adulterarás. Deveria ser fiel com uma esposa só. Não mentia, não dava maus testemunhos. Não ficava na rodinha de amigos. Não contava mentira. Ele fazia tudo aquilo ali. Mas Jesus pegou e falou assim para ele: você quer dar o reino de Deus? Você quer salvação? Então você não pode fazer por incompleto.
Vende tudo, dá para os pobres, faz o completo agora. Toma sua cruz e siga-me, que tem uma mesa preparada para você. Faz por completo. É isso que Jesus quis dizer com ele. Quer salvação, filho? Vende tudo para os pobres. É difícil vender, é difícil fazer as coisas por completo, e depois a gente reclama que Deus age com nós por incompleto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração. Teve um dia que um homem falou assim para mim, no meu trabalho: o que vai ser da igreja agora com o Lula no governo? O que vai ser agora das igrejas? Eu falei assim, cara, o que vai ser eu não sei, mas se até o Alexandre o Grande, naquela época, não destruiu a igreja, Platão não destruiu a igreja, Aristóteles não conseguiu destruir a igreja, ninguém construiu destruir a igreja, quem que é esse cara para destruir? Ele pode oprimir, ele pode apertar, mas aí vai mostrar que quem vai ficar é só os verdadeiros mesmo. É só os verdadeiros que vai ficar. E eu quero dizer uma coisa para vocês: está chegando o tempo que Deus vai separar homens de crianças. Está chegando o tempo que Deus vai separar o joio do trigo. Então tudo isso que está acontecendo no nosso meio é sinal. Liga as antenas e fala assim, ó, talvez esse não vai fazer parte do que eu tenho preparado para esta casa. Então que nesta manhã faça por completo e não por incompleto, porque Deus não tem nada que faz incompleto. Amém? Que Deus continue falando nos corações. Deus abençoe.